Estamos estudando o livro do Gênesis, considerado desde da raiz da palavra, o livro dos começos, o livro dos princípios. Já vimos, e eu pontuei isso na primeira ou na segunda aula, que o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, trata da história geral da humanidade, criação, formação das civilizações, das etnias e povos conforme nós conhecemos. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós encontramos a formação da nação de Israel, sendo que do capítulo 12 até o capítulo 25, aproximadamente, nós temos a história de Abraão. Do capítulo 26 ao capítulo 28, nós temos a história de Isaac. Do capítulo 29 até o capítulo de número 34, 35, 36 precisamente, nós temos a história de Jacó. A partir do capítulo 37 começa a história de José, que se estende como um dos patriarcas da casa de Israel. O comentarista da lição começa trabalhando a questão da tranquilidade dos irmãos de José quando lançam José na cova. Inclusive o texto bíblico que o pastor José Luiz acabou de ler diz que eles lançaram José na cova e foram comer, ou seja, trataram com naturalidade. E como disse o pastor José Luiz, eles estão dizendo: não façamos-lo mal fazendo o mal, né? Vale ressaltar que José aqui era um adolescente, portanto o impacto disso dentro da sua estrutura cerebral, somente hoje se sabe que é de um trauma violento, e não é por acaso, e nós só vamos estudar isso no próximo domingo, não é por acaso que quando José reconhece os seus irmãos no palácio, lá na frente, posteriormente, a sua explosão emocional, o seu choro é tão violento que o texto diz que todo o palácio ouviu o choro de José. Então você percebe uma onda, uma cachoeira retida durante todos esses anos, que explode em determinado momento da vida deste patriarca. A lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro trata sobre a casa do pai, como era a vida de José na casa do pai, do seu pai Jacó. O segundo trata de José na casa de Potifar, como escravo no Egito. E o terceiro tópico que trata de José na prisão, que é o ponto de partida para o lugar que Deus vai colocá-lo posteriormente. E aí a história de José ensina para nós uma lição extraordinária, que se você quiser anotar, anota. É coisa até para você fazer assim um pequeno quadro e colocar no ímã da geladeira, né? Na estrada da derrota pode estar a viagem do seu sucesso. Na estrada da derrota pode estar a viagem do seu sucesso, porque todas as circunstâncias prognosticavam que José jamais voltaria e seria dali desaparecido. Esse, aliás, foi o plano. Mas o que ninguém sabia é que Deus estava utilizando aquela circunstância para levar José ao ponto que ele pretendia. Então, na estrada da derrota pode estar a viagem do seu sucesso. Na casa do pai, eu quero começar pontuando o seguinte: o tópico da lição diz assim: um lar em conflitos. Gênesis capítulo 37, versículo 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Eu vou ler o tópico da lição, como eu faço sempre, e aí paro para a gente fazer alguns destaques
que sejam importantes para os irmãos acrescentarem aí. Gênesis é um livro que registra vários conflitos entre irmãos: Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó e etc. Em todos os casos, as consequências foram devastadoras. O texto sagrado diz que Jacó amava mais José do que os demais filhos, pois era filho da sua velhice e da esposa que mais amava. Jacó já havia crescido num lar extremamente competitivo e dividido. E agora, quando se torna pai, acaba formando uma família igualmente dividida e competitiva. Predileção familiar cria problemas sérios, inclusive para o predileto. A Bíblia não esconde as falhas, idiosincrasias e pecados dos seus maiores personagens. Tudo isso está escrito para nos advertir acerca dos enganos do pecado. Afinal, se até mesmo esses grandes homens falharam em muitos aspectos, então nós, aspas, santos comuns, devemos ter muito cuidado. Alguns erros frequentes na condução dos nossos relacionamentos podem gerar famílias disfuncionais e ferir irremediavelmente todos os envolvidos. Isso é um sério alerta para nós. Aí está o texto da nossa lição. Sempre que eu falo de José, eu gosto de lembrar que, não obstante esses homens são referências para nós em diversos aspectos da vida, e principalmente na sua relação de fé com Deus, é importante lembrar que José foi criado numa família completamente desestruturada. Uma família completamente... Existe uma fantasia hoje, porque é fantasia, de que os homens de Deus cujos nomes estão registrados na Bíblia Sagrada tinham famílias perfeitas. E hoje se prega, inclusive, o conceito da família perfeita, da família vitrine. Vamos começar lembrando que não há família perfeita. Todas as famílias têm os seus impasses, os seus embates e as suas dificuldades. O nosso papel é não permitir que isso se transforme numa cultura pessoal, que isso não se transforme numa prática habitual que nos tira do propósito divino, né? Como diz o texto, a Bíblia Sagrada é repleta, e o livro de Gênesis tem alguns episódios de conflitos entre irmãos. E se a gente seguir ao longo do texto bíblico, nós vamos ver, além do Gênesis, que os irmãos de Moisés se levantaram contra ele, tanto Arão quanto Miriam. Os irmãos de Davi, de igual modo. Os irmãos do profeta Jeremias, também. Isso para não falar dos irmãos de Jesus, que eram contra ele. Capítulo 7 de João mostra que nem os seus irmãos criam nele. Então nós encontramos um cenário de famílias na Bíblia Sagrada, sem a preocupação de tornar um ambiente novelesco. A casa de Jacó, por sua vez, é uma casa em constante conflito. José cresce numa família extremamente complicada. Basta você analisar, e se quiser fazer algumas anotações, faz aí. Jacó, pai de José, teve pelo menos 14 filhos, com 4 mulheres diferentes. 2 eram as esposas, Raquel e Lia, ou Leia, e outras 2 que eram servas dessas respectivas esposas, Zilpa e Bila. Porque qual é a questão? A questão é que Jacó, a gente já estudou isso, né? Jacó ama Raquel, mas ele é engodado pelo sogro e recebe Lia como esposa, depois de trabalhar 7 anos por Raquel. Quando ele reclama que foi enganado pelo sogro, o sogro diz: eu te darei Raquel se tu trabalhares mais 7 anos. Então Jacó recebe Raquel de imediato, mas vai trabalhar 7 anos, foi uma espécie de penhor, ele penhorou 7 anos de trabalho para ter direito a Raquel.
No meio desse cenário se descobre que a mulher a quem ele amava era estéril. Então Lia gera filhos todos os anos, Raquel não. Considerando que dentro do contexto oriental a geração de filhos era visto como aprovação divina, como bênção divina, como sinal de prosperidade, e de que Deus, e no caso dos povos politeístas, de que os deuses estavam abençoando aquele cidadão, para Raquel ser estéril era uma situação extremamente complicada. Então Lia está gerando filhos, veja só, a amada não gera filhos, a que não é amada está gerando filhos. Raquel então chama a sua serva e diz assim: deita-te com meu marido, gera filhos com eles em minha honra. Aqui entra o código de Hammurabi, que eu já expliquei aqui numa das lições passadas, né? Quando Lia viu aquilo, chamou a sua serva e disse: vai lá, porque enquanto ela gera um através da serva, eu gero dois, um em mim e outro em você. Olha que disputa violenta, né? Aí a Bíblia mostra para nós que depois de muito tempo, Raquel, a mulher amada, fica grávida e deu à luz a José. Daí o texto dizer que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos, porque nós temos dois fatores. Nós temos o fator da velhice, ou seja, Jacó já é um homem maduro, tendo um filho no colo, né? E além disso, da mulher que ele amava, da mulher que ele amava. Então o texto vai e menciona que Jacó tratava a José de maneira mais especial, de maneira mais cuidadosa do que a todos os seus irmãos. Por exemplo, lá em Gênesis 32, quando Jacó está retornando da terra de Labão para a sua terra, e ele é informado que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens para matá-lo, o que Jacó faz? Ele divide a família em dois bandos. Um bando vai por um caminho, o outro bando vai pelo outro. E a Bíblia diz que ele pegou Raquel e José e colocou atrás de todo mundo. Isso aqui era um sinal de proteção. Se acontece um ataque, eles estão numa posição que dá tempo escapar. Isso revela o cuidado incomum, vamos dizer assim, que Jacó revela por José e por Raquel. Então é uma família cujo ambiente é um ambiente de constante disputa. É um ambiente de constante disputa, de medição. Nós encontramos aqui, no último parágrafo desse tópico, o comentarista faz algo que daria uma aula sozinho. Alguns erros frequentes na condução dos nossos relacionamentos podem gerar famílias disfuncionais. O que nós mais temos na igreja são famílias aparentemente perfeitas, tudo dentro do quadradinho, mas disfuncionais. Vou dar exemplos. Quando os papéis não são definidos na família e marido não reconhece seu papel nem o cumpre, esposa não reconhece seu papel nem o cumpre, é uma família disfuncional. Marido não exerce sacerdócio, mulher não exerce o papel de companheira idônea. Idônea ali é igual, compatível, chamada para cumprir aquele propósito. Nós temos uma família disfuncional. Nós temos uma família disfuncional quando os filhos têm uma dependência emocional e psicológica crônica dos pais, de modo que não conseguem dar um passo. Nós temos famílias disfuncionais que os filhos nunca conseguem se casar. Para a igreja, na visão da igreja, é a família perfeita.
mas os filhos nunca conseguem construir a própria vida. Eles não conseguem seguir o seu próprio caminho e os seus próprios passos. É uma família disfuncional. Nós temos famílias disfuncionais quando a esposa exerce poder de mando sobre o marido. Nós temos uma família disfuncional quando o marido exerce autoridade à força, sobre ameaça, ou usando de ameaças, de chantagens e de brutalidade, seja ela verbal ou física. Se eu olhar para a minha mulher ou para o meu filho, faz eles terem medo de mim, isso não é autoridade, isto é autoritarismo. A gente sabe que as famílias se comunicam com o olhar, mas essa comunicação com o olhar não pode ser o olhar ameaçador. É uma família disfuncional. Aqui na nossa igreja, eu já diagnostiquei, vou usar esse termo, muitas famílias, vamos dizer assim, a tela perfeita, mas disfuncionais, por causa de erros na maneira de gerir o ambiente da casa. Pais superprotetores, pais descuidados e relapsos geram famílias disfuncionais. Maridos controladores, mulheres possessivas, tudo isso gera famílias disfuncionais. E nós precisamos tomar o cuidado para que a nossa casa não seja mais ou menos o retrato da família de Jacó, quando o pai ama mais um filho do que ao outro, quando o pai escolhe amar A e a mãe escolhe amar B, nós temos uma família disfuncional. No lar, o equilíbrio é imprescindível para um relacionamento saudável. E a gente precisa se libertar dessa necessidade que está sendo vendida, inclusive pela igreja, pastores, palestrantes e ministrantes, vendendo a ideia de família perfeita. Todas as famílias têm problemas, e nem por isso elas são descartáveis. Nós vamos lidar com os problemas e resolvê-los. Você me entendeu? Diga amém. Então, José cresce dentro de uma família completamente desestruturada. E isso vai se aplicar a muitos de nós. Porque muitos de nós crescemos em famílias desestruturadas, mal estruturadas, problemáticas, muitas vezes pais alcoólatras, drogados. Muitas vezes somos criados debaixo do teto de pai e mãe, mas abandonados porque não tinham o devido cuidado, atenção, zelo, carinho. Quantos filhos que eu tenho ouvido, já adultos obviamente, que não se lembram de um gesto de carinho do pai, não se lembram de um gesto de carinho da mãe. Entende? É um ambiente desestruturado. Até porque o povo da minha geração, quem aqui tem entre 40 e 50 anos, levanta a mão. Pronto, minha geração. Quem tem entre 50 e 58 anos, levanta a mão. Pronto, ainda estamos dentro da mesma média de geração. Essa geração foi criada por pais que não tinham a cultura de ficar fazendo carinho, chameguinho, porque eles foram educados dentro de um sistema de ajoelhar no caroço de milho, de apanhar de palmatória, de vara. Eu fui educado à base de vara de araçá, à base de palmatória. Meu pai só tinha 2 limites na hora de castigar os filhos. Primeiro, ele não permitia jamais que se batesse no rosto dos filhos. Segundo, ele não admitia que se pegasse na orelha dos filhos, puxar a orelha. Ele não admitia. Mas lá em casa tinha 2 palmatórias, ainda lembro o nome de uma, Dofina.
A outra eu não lembro o nome não. Quando meu pai queria me bater de vara, ele mandava eu ir tirar a vara para eu apanhar. Imagina aí. Aí ele dizia assim: se tirar seca, vai apanhar 2 vezes. Verde, tinha que ser verde. Depois da surra me colocava para orar em voz alta. Eu não sei como é que eu não tenho um trauma de oração, né, irmão? E depois me colocava para ouvir Luiz de Carvalho. Minha irmã Ruth não suporta ouvir Luiz de Carvalho, traumatizou. Ainda lembro, eu de joelho, me acabando de chorar, e lá, ó, Bíblia Sagrada, eis a palavra de Deus. Entende? Esta geração nos educou com aquilo que recebeu. Nós precisamos assimilar isso e educar os nossos filhos de maneira coerente, cuidadosa, não relaxada como as ideologias estão querendo, e nem com o rigor de uma tortura, para que a nossa família comece a construir equilíbrio, estrutura e tenhamos famílias saudáveis. Amém? Então, se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: eu sei que a tua família não é perfeita, nem a minha, mas imperfeita não é descartável. É isso que nós temos que entender. Segundo tópico da lição aí, os sonhos de José. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. A imprudência de Jacó é gigantesca, pois demonstrava amar José mais do que amava todos os demais filhos. Ele deu a José uma veste chamativa e especial, uma espécie de roupa tribal, que indicava ser o seu possuidor alguém importante, aumentando assim o privilégio do mais novo em relação aos demais filhos, pois a roupa de José indicava que ele não faria o trabalho braçal. Daqui a pouquinho eu explico isso. O que já era ruim ficou pior com os sonhos que José teve. José foi muito imaturo ao supor que seus irmãos compartilhariam da sua admiração por aqueles sonhos. De fato, os sonhos dele se tornaram o pesadelo dos irmãos, que passaram a chamá-lo depreciativamente de sonhador. Deixa eu parar aqui. A veste que Jacó dá a José, olha o texto de Gênesis 37. Sua Bíblia está aberta? Pastor José Luiz leu esse versículo, olha só. Capítulo 37, versículo 2. Estas são as gerações de quem? Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Presta atenção. O escritor, o autor, começa anunciando a geração de quem? De Jacó. E de repente ele simplesmente não menciona as gerações dos outros filhos de Jacó e foca em José. O relato faz José roubar a cena. Roubar, coloque entre aspas, por favor. Devido à sua postura, ele vai ser o patriarca que dará sequência à bênção que vem de Abraão para Isaac, para Jacó, e consequentemente vai recair sobre José. Tá? Agora o texto diz assim: José, sendo da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia o quê? Má fama, má notícia.
Inicialmente, José trabalhava com os seus irmãos apacentando. Ele fazia parte do grupo que trabalhava no trabalho braçal. Mas ele começa a trazer para o pai informações ruins. Algumas versões dizem más notícias dos seus irmãos. Eles roubam ovelhas dos outros rebanhos. Eles levam os rebanhos para pastorear no meio de outros rebanhos e saem trazendo o que não é nosso. Eles matam o rebanho, ovelhas, e festejam com as prostitutas cultuais. Tudo isso era comum naquele cenário. José traz notícias ruins. O que o pai faz? O pai reconhece que José é confiável. Então, se o pai já amava José, passou a admirar. E se os irmãos já odiavam, passaram a vê-lo como uma ameaça. Entende? Aí Jacó vai e manda fazer uma veste talar. Presta atenção. Posteriormente nós vamos aprender que a veste talar é uma veste que vai ser usada pelos sacerdotes. O sacerdócio ainda não estava instaurado, porque nós estamos na era patriarcal. Então o sacerdócio aqui é familiar, é patriarcal. Quem usava a veste talar eram os nobres, os juízes, os fidalgos, ou os chefes de clã. Nós estamos numa época que os governos são governos de clã, cada família um clã. Quando o patriarca morria, o primogênito assumia a liderança e o comando do clã. José, presta atenção, o primogênito de Jacó, pela lógica, quem é? Rúben. É Rúben. Mas dentro da perspectiva de Jacó, seu primogênito é José. Por quê? Porque José é o primeiro filho de Jacó com a mulher a quem ele amava. Se Labão não tivesse feito aquela lambança lá atrás, quem seria o primogênito? José. O que Jacó está querendo aqui? Jacó está querendo fazer justiça. Ele quer reconhecer a primogenitura de José. Então ele dá a José uma veste talar, que significa, os irmãos entenderam, ele vai ser o chefe do clã quando o pai morrer. Ele vai liderar a família, ele vai liderar os negócios da família. Irmão, eu estive em Israel. Quando você chega no mundo árabe, as empresas e os comércios, por tradição, são familiares. Por exemplo, você entra numa loja, nós entramos numa loja de mala feita de couro de camelo, quase do tamanho desse vão aqui. Todos os funcionários da loja são filhos do dono. O cara tem 15 filhos, 20 filhos. É um clã. Se ele morre, o primogênito lidera todos os outros. A riqueza da família é gerenciada pelo chefe do clã. O que Jacó está dizendo, quando ele coloca em José uma veste talar colorida, o que ele está dizendo é: ele vai assumir a liderança do clã. Por isso que quando José chega e diz assim: eu tive um sonho. Ninguém imaginou que José ia ser governador do maior império do mundo. O que eles imaginaram foi: nosso pai acabou de dar para ele a roupa talar, já anunciou que ele vai ser chefe do clã. Você está querendo dizer que você vai ser chefe e a gente vai se curvar diante de você? A visão deles está aqui. A visão de Deus está lá. É por isso que você tem que ter muito cuidado quando você vai compartilhar seus sonhos com alguém. E eu digo sempre: não compartilhe os seus sonhos com aqueles que não estão dispostos a fazerem parte dele.
guarda teus sonhos. Porque o cara está vendo o hoje, o aqui. Eles estão vendo o clã. Deus está vendo a nação inteira sendo preservada através desse menino. Então, quando Jacó, de maneira, o escritor diz que Jacó foi imprudente. Quando Jacó, de maneira imprudente, exalta o seu amor para com José, mais do que para com os outros filhos, e ainda prenuncia que José vai ser o seu sucessor, os irmãos olharam e disseram assim: não, ele não vai reinar sobre nós, ele não vai governar sobre nós. Então começam a pensar numa forma de tirá-lo de circulação. Aí José, imaturo é o termo, vem e conta seus sonhos. Não sei se você já se flagrou nisso. Você descobre que uma pessoa, você gosta muito de uma pessoa, respeita, gostaria de ter proximidade, mas essa pessoa não gosta de você. Ela te trata mal, te trata com indiferença. E cada vez que você faz um projeto, que você deseja algo, que você sonha com algo, você vai lá e conta para essa pessoa no intuito de conquistar o coração dela, de mostrar para ela que, apesar dela te tratar com indiferença, você gosta dela e você gostaria que ela estivesse contigo no teu sonho. Você já viveu isso? Alguém já viveu isso? É mais ou menos esta a sensação de José. Então, José tem uma dependência emocional em relação aos seus irmãos. Pergunta por quê? Olha só. Quando Raquel ficou grávida de José, Lia já tinha 6 ou 7 filhos. Imagina o estresse que Raquel vivia. A serva de Raquel já tinha mais 2 ou 3 filhos. A serva de Lia já tinha um bocado de filho, porque José é o penúltimo. Dos 14, José é o penúltimo. Você consegue imaginar o nível de estresse que foi a gravidez de Raquel? Hoje nós sabemos que uma gravidez estressante reflete na estrutura emocional da criança. José nasce dentro da casa, daquele ambiente de 13 filhos até então. José só tem uma pessoa para lhe proteger: sua mãe. Porque Jacó está lidando com conflitos, administrando Raquel e Leia, administrando 2 servas que têm mais filho do que, e administrando as guerras dos irmãos e as suas mirabolices. Só tem Raquel para proteger José. De repente Raquel fica grávida de novo. E aí vai nascer Benoni, que Jacó vai chamar de Benjamim. José tinha aproximadamente 8 anos a 10, quando Benjamim nasceu. E a sua mãe morreu. Agora, a única pessoa que de fato cuidava dele não está mais lá. E ele está no meio de uma cova de leões. E não basta agora estar vulnerável, ele ainda tem a missão de proteger o irmão menor, filho da sua mãe, Benjamim. Então, José cresce num ambiente onde o apoio que ele precisava dos irmãos é algo imprescindível. Então, tudo que ele sonha, vislumbra, deseja, ele vai compartilhar com quem? Com os irmãos. Entretanto, seus irmãos são seus inimigos.
literalmente uma família disfuncional, e o que nós encontramos aqui é que eles começam a dizer de José, o sonhador. Lá vem o sonhador. Aí o último parágrafo diz assim: a questão dos sonhos acompanharão toda a saga de José, e finalmente serão os sonhos de Faraó que Deus usará para cumprir seus propósitos. Os sonhos que vêm de Deus possuem algumas características. A. Eles nos levam a servir, não a sermos servidos. B. Não dizem respeito unicamente a nós, mas também envolvem outros. C. Fazem de nós um meio e não um fim. D. Sua base de sustentação e garantia é Deus e não o homem. Presta atenção, cuidado com o sonho, viu? Uma irmã chegou para mim um dia desse aqui na igreja e ela disse assim: eu tive um sonho, pastor. Eu disse: pois não. E Deus falou comigo que todos os meus sonhos são revelações. Eu disse: não falou não, irmã. Não falou não. Falou, pastor, Deus me disse que todo sonho que eu tiver, por mais simples que seja, é revelação. Falou não, irmã. Bom, você não pode acreditar que todos os sonhos que você tem são de ordem espiritual. Então, muito cuidado com os sonhos, porque a Bíblia diz que também das muitas preocupações vêm os sonhos. Tá? Uma das características de um sonho que é de origem espiritual é que quando você acorda, você lembra dele em detalhes e você sabe exatamente o que ele significa. Quando um sonho é de ordem espiritual, você acorda e lembra exatamente do sonho, claramente. E você sabe para que direção ele aponta. É preciso que nós tomemos cuidado, porque a gente vive inclusive numa nação muito dada ao místico, para a gente não entender que cada sonho é Deus falando, que cada sonho é profético, porque não é, não pode ser. Se eu contar para vocês cada sonho que me contam, querendo uma interpretação. Esses dias, inclusive, um irmão chegou para mim e me contou um sonho: pastor, eu preciso da interpretação. Eu falei: irmão, você está vivendo uma situação de crise, alguma dificuldade, que está te preocupando muito, te deixando estressado? Aí ele me contou a situação que ele estava vivendo. Eu falei: está aí a interpretação do sonho. Você está com a tua mente turbinada de preocupações. Então é preciso que a gente tenha equilíbrio. Amém? Ou como diz Edir Macedo, amém ou não amém? Vamos lá. Terceiro subtópico: vendido por seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os inimigos de José estavam em casa. Os inimigos de José estavam em casa. Quem tem irmãos como José não precisa de inimigo, já tem suficiente. Deus nos ampare. Você vai perceber que José foi mais bem tratado no Egito do que dentro de casa. Entende? Então veja só, de longe o viram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. O ódio dos irmãos foi criando raízes, e eles se juntaram à inveja e o ciúme. Há 3 menções ao ódio que os irmãos nutriam por José. Além disso, há uma menção à inveja que também sentiam. Não raramente, a virtude desperta mais inveja do que gratidão e imitação. Alguém já disse que a mão que afaga é aquela de quem ninguém se protege e que, quando fere, nos machuca tanto que dificilmente nos recuperamos. Por quê? Porque da mão que afaga você nunca espera o golpe. Presta atenção, traição só é traição se for de alguém perto.
próximo, senão não é traição. Presta atenção, eles desenvolvem por José ódio e inveja. Alguém já disse que inveja não é querer o que você tem. Invejar não é querer a caneta da irmã. Isso pode ser bom gosto. Gostei tanto da caneta que quero saber onde ela comprou, eu vou lá e compro uma para mim. Gostei da escrita. Invejar, à luz da raiz da palavra, é não querer que você tenha. Então o invejoso se incomoda tanto com o que você tem, que não é porque ele quer para si, é que ele não quer que você tenha. E como ele não quer que você tenha, ele é capaz de qualquer coisa para tomar de você. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque inclusive a igreja, que é composta de pessoas comuns, e muitos não foram curados ainda, e são tomados de inveja. E aí o comentarista diz que as virtudes normalmente despertam mais inveja do que gratidão e imitação. Por isso, olha bem para mim, você não precisa se expor, colocar sua vida na vitrine e ficar exibindo suas conquistas. Seja cuidadoso, sobretudo na nossa cultura. Falo agora de Brasil e de Nordeste, que as pessoas têm dificuldade de ver o sucesso alheio. As pessoas conseguem orar contigo quando você está na luta. Elas conseguem fazer campanha com você quando você está na prova. Aí quando você vence, com a ajuda da oração delas, elas ficam com raiva de você. É lamentável, mas é marrom menos assim. Então seja discreto, se preserve. Vamos lá. A primeira coisa que os irmãos de José fizeram antes de jogá-la numa cisterna e depois vendê-lo, foi despí-lo da túnica especial. Preste atenção, a túnica se tornou o ponto gatilho do conflito. Arrancaram a túnica, é o primeiro ato. Em seguida, os irmãos vingativos decidiram matá-lo. Rubem interfere e diz: vocês são loucos? Vamos matar nosso irmão? Não, joga na cova lá, ó. Jogaram José numa cisterna, e diz o texto que o pensamento de Rubem era: quando os irmãos fossem cuidar das coisas, ele iria lá, tiraria José e o mandaria de volta para casa. Mas Rubem descuidou. Preste atenção, se você tem uma missão, não descuide. Rubem descuidou. Quando ele descuidou, que voltou para pegar o irmão na cova, ele não estava mais lá. É aí que Rubem é informado que José fora vendido. Agora Rubem decide fazer parte da trama, porque Rubem agora decide fazer parte da trama. Rasga a roupa, embebe no sangue de um cordeiro, leva para nosso pai e diz que ele foi vendido, ou que ele foi devorado por um animal feroz. O Rubem, que inicialmente quer defender, agora se vê numa situação que, para ele não se vender, ele teria que denunciar os irmãos. Se Rubem denuncia os irmãos, conhecendo os irmãos que ele tinha, olha cá outra vez a primogenitura sendo negociada. Quem era o primogênito na conta deles? Rubem. Quem foi vendido? O primogênito na conta de Jacó. Quando Rubem quer protestar, a Bíblia não diz, agora é uma inferência minha: rapaz, tu ia perder a primogenitura, ele ia ser o chefe do clã no teu lugar, tu está reclamando de quê? O cara está vivo,
mandamos ele embora. Teu lugar está garantido, você é o primogênito, você vai ser o chefe do clã. Esquece. Rúben entra na trama em troca do status da primogenitura, muito provavelmente. O que eles não contavam é que cedo ou tarde a mentira teria que ser manifestada. E aí o parágrafo termina dizendo: toda mentira guardada é sempre guardada com angústia. Em algum momento, eles têm que entender que a unção e o propósito de Deus sobre José não estava preso à túnica, estava relacionado ao caráter de Deus. Eles vendem José, devolvem a túnica rasgada para o pai, mas Deus tem uma túnica esperando por José no Egito. Porque se o irmão leu o capítulo 40, e nós vamos estudar isso no próximo domingo, nós vamos observar no capítulo 41, deixa eu achar o versículo aqui. Quando Faraó torna José governador do Egito. Acharíamos, pois, um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir túnica de linho fino. Se tu não aplaudir a Jesus, eu largo esse microfone e termino a aula sem microfone. Eles roubaram a túnica de José e devolveram para o pai rasgada. Eles não sabiam que Deus tinha uma túnica esperando por José no lugar para onde eles o desterraram. Irmão, se isso serve para você, dá glória a Deus. A túnica que te roubaram, você não precisa voltar para pegar, porque ela foi rasgada. Deus tem uma túnica nova e mais especial para você, no destino para onde pensaram que te enviavam para a destruição. Aleluia, glória a Deus. Então isso aqui é muito extraordinário. Ele é vendido por seus irmãos. Vamos lá. Escravo no Egito. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Quem são os ismaelitas? Descendentes de Ismael, filho de Abraão com H, que a essa altura já é uma nação poderosa, é um outro clã, tá? Judá encontrou uma sugestão para seus irmãos: em vez de matá-lo, em vez de deixar na cova para morrer de fome, vamos vendê-lo. Os irmãos concordaram. José foi vendido. Agora imagine um adolescente posto numa carroça, numa jaula, numa grade, ou preso para ser encaminhado com pessoas estranhas, vendido para um povo que ele não sabe quem é. Agora veja a maestria de Deus na história. José poderia ter sido vendido na volta dos ismaelitas, em vez de na ida para o Egito, na volta. Poderia ter sido vendido para qualquer um outro povo ou caravana que estivesse passando por ali com outros destinos. Mas aqui Deus está conduzindo de maneira maestral a trajetória de José. Leva para o Egito. Quando chega lá, José é comprado pelo chefe da guarda.
do Egito. E aí nós vamos encontrar no segundo subtópico, José na casa de Potifar. Gênesis capítulo 39, versículo de número 2, vamos lá. E o Senhor, Gênesis 39, 2. E o Senhor o quê? Estava com José, era com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor. Olha o 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo que José pegava crescia. Potifar olhou, coloca José na cozinha, prospera. Coloca José para cuidar das ovelhas, prospera. Coloca José para cuidar das cabras, prospera. Potifar disse: vou fazer um negócio inteligente, vou colocar esse cara para ser gerente de todos os meus negócios. José virou gerente. Agora presta atenção. José chega no Egito, segundo historiadores, com algo em torno de 17 anos. Quando ele ascende ao trono como governador, ele já tem um pouco mais de 30. Nós estamos falando de aproximadamente 13 a 15 anos de escravidão. Eu vejo o pregador simplificando as coisas, dizendo: José chegou no Egito como escravo, de repente era governador. Se 13 anos, vendido pelos irmãos, perseguido, ameaçado, caluniado, presidiário, se 13 anos nessa circunstância você chama de repente, fica com teu de repente para tu, tá? Porque o processo foi violento. Mas a história nos ensina que a persistência te levará à vitória. Na casa de Potifar ele prospera, tudo que ele coloca a mão prospera. Porém nós temos um impasse. Diga aí para o seu vizinho: prosperar é perigoso. Por quê? Porque quando você prospera, você chama a atenção em todos os aspectos. José chamou a atenção da mulher de Potifar. A Bíblia Sagrada diz aí, terceiro tópico: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, o colocou como chefe de todos os seus negócios. Agora nós encontramos José sendo assediado pela mulher de Potifar. O seu sucesso lhe colocou numa posição de visibilidade e de destaque. Entretanto, ele continua íntegro. Ele é íntegro nas suas decisões, ele é íntegro nas suas respostas e é íntegro ao seu propósito. Na verdade, irmãos, nós estamos vivendo uma época, e o comentarista da lição pontua sobre isso, uma época de crises diversas. E muito se fala em crise na família, crise econômica e assim por diante. O comentarista destaca que a maior crise do mundo é a crise de integridade. Integridade é a característica daquele ou daquela que faz o que precisa ser feito, não porque está sendo visto, mas baseado em princípios. Salomão diz em Provérbios 30 assim: os gafanhotos não têm rei, não têm líder, contudo, andam em ordem e em bandos se repartem. Não tem patrão, não tem mandatário, não tem comando,
agem por princípios. Quem age por princípio não precisa olhar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás para saber se está sendo visto. Vai agir por princípio. Se estamos numa crise de integridade, compete a nós identificarmos isso na nossa própria conduta e entrarmos num processo de correção da nossa trajetória. Porque o mundo precisa de homens e mulheres íntegros. José era íntegro. Houve uma época, deixa eu falar aqui sobre isso, que é para servir para nós. Houve uma época que os empregadores, quando iam contratar alguém, colocavam como critério o ser cristão. Por quê? Porque um cristão não vai me roubar, não vai me lesar, não vai me processar injustamente. São íntegros. Hoje, infelizmente, eu conheço empresários crentes que dizem assim: um dos critérios para eu contratar é que não seja cristão. Eu conheci agora um empresário nos Estados Unidos, é um homem muito bem sucedido, obrigado. Ele já foi capa da Isto É Dinheiro, como um exemplo de brasileiro que enriqueceu fora do país. Almocei com ele e ele me disse assim: pastor, se eu descobrir que é crente, eu não contrato. Ele é crente. É triste, eu estou na internet, não é nem para dizer isso, né? Não, mas essa é uma realidade, infelizmente. Isso é um fato. A senhora ia falando. Todos pecaram. Às vezes até o senhor mesmo prega e diz: todos pecaram. Mas José pecou em quê? Pecou porque nós temos a natureza pecaminosa. Então, humanamente falando, ele é um pecador. Herdou a natureza pecaminosa, né? O que nós vamos encontrar é um homem íntegro. Integridade não significa infalibilidade. Pessoas íntegras também falham, não permanecem na falha. Pessoas íntegras, quando falham, admitem o erro sem atribuir a alguém a culpa pelo erro, assume sua responsabilidade e não dão sequência, não permanecem. Eu vi essa semana uma frase que dizia assim: Abraão mentiu, mas não permaneceu na mentira. Moisés matou, mas não deu sequência a uma vida de crime. Davi adulterou, mas não permaneceu adulterando. Então, integridade não é infalibilidade, é a capacidade de, num caso de falha, admitir que falhou, assumir a própria responsabilidade e não permanecer na condição de erro. Então, nós encontramos José com integridade, e aí eu volto ao que eu estava falando. Nós estamos sendo íntegros, nosso patrão pode confiar em nós, nosso sócio pode confiar em nós. Nós tratamos as coisas dos outros com a responsabilidade de zelar e devolver na condição que recebemos. Isso é integridade. Pego o carro do irmão emprestado, não é meu, taco por cima de buraco, salto quebra-molas. Isso é falta de integridade. Me entregam 200, eu gasto 50 e digo que perdi, fui roubado. Vou comprar, pago em espécie e recebo o troco a mais e não devolvo. Encontro um anel de bandeja lá em cima da mesa da casa que eu fui visitar, pego o anel e o dono vai dar o anel por perdido. As mentiras, maiores e ou menores, jogar a tua culpa para cima do outro. Você estourou o pneu do carro por mau uso e aciona o fabricante dizendo que foi defeito do pneu. Isso é falta de integridade. Você passou no meio-fio
Você estava em alta velocidade numa estrada esburacada. Você rodou com o pneu baixo e cortou. Coisas desse tipo. Questão de integridade. Deve ter uns 4 anos que eu estou na Presidente Dutra de carro. O telefone tocou, eu atendi. Irmão, parece que o guarda estava de bituca, irmão. Foi eu atender, o guarda deu um apito que entrou assim pelo para-brisa. Que violência. Parei o carro, lá vem. O senhor estava no celular? Eu disse, infelizmente eu estava. Não é uma prática, mas aqui no instinto eu atendi. O senhor ainda confirma? Eu disse, o senhor viu. Eu vou dizer para o senhor que eu não estava? Eu vou dizer que o senhor está mentindo? Vou ter que lhe multar. Não mute não. Não é algo que eu faço como hábito. Eu cometi a falha agora. Não mute não. Vou lhe multar sim. Você multa, eu vou lhe multar e você recorre se você quiser. Se o senhor vai me fazer recorrer a algo que o senhor pode resolver, eu estou me justificando, reconhecendo o meu erro. Parou, olhou para mim. Não repita. Eu disse, muito obrigado. Ou seja, se você cometeu, seja responsável. Se eu vi um amigo, já vou terminar a aula, ele saiu de um shopping nos Estados Unidos. Quando ele chegou no carro, o carro dele estava amassado. Alguém bateu. Mas no para-brisa estava lá o papel. Bati no seu carro. Aqui está meu telefone, me ligue. Eu deixei meu carro no estacionamento aqui no centro da cidade outro dia. Quando eu voltei, está a traseira do carro destruída. Quem bateu não viu. O rapaz do estacionamento não viu. Não sei quem foi. Eu nem vi. Rapaz, ó, que pena. E se você questionar muito, você fica com cara de patacho. Quem já ouviu essa expressão? Só não angio com essa expressão, irmão. Cara de relógio velho. Entende? Então não há integridade. Que essa seja uma prática nossa, que nós sejamos conhecidos pela integridade. Amém? Ainda que isto represente dano, nenhum dano será maior que o dano da tua credibilidade. Amém? Terminando a lição, terceiro tópico, o comentarista agora vai mostrar José na prisão. Primeiro, ele é assediado pela mulher do chefe. E o texto sagrado diz que o assédio daquela mulher não foi algo casual. Está escrito que ela insistia dia após dia. Esse é o cenário que José está. Daí a pouco ele dá um não. E o termo hebraico para o não de José é o não terminal. Não. Sem chance. Não vai haver. Só que ela está tão próxima a ele. E aqui existem algumas nuances, interpretações, que eu não quero entrar no mérito da questão agora, porque eu precisaria de tempo para discorrer sobre, e nós não temos mais esse tempo. Tá? Mas o fato é que José foge. O texto diz que ela esvaziou a casa para estar sozinha com ele. José é um exemplo de homem disposto a servir em qualquer circunstância. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: Deus honra o trabalho das tuas mãos. Deixa eu concluir com algo que eu destaquei aqui. Abre para mim Gênesis capítulo 40, versículo 15 e 16, quando José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Vamos ler só esse texto que eu quero declarar algo para você. Os irmãos lembram que José interpreta o sonho desses dois servos do rei que estão na prisão, e os sonhos se cumpriram conforme José interpretou.
Para o padeiro ele disse: você vai ser morto. E o rei mandou executar o padeiro. Para o copeiro, José diz: você vai voltar a servir ao rei. E o copeiro voltou a servir o rei. Olha o versículo 15 do capítulo 40. José conversando com o copeiro. Vamos a partir do 14. Porém, lembra-te de mim. Conta para mim, conta aí, quantas vezes José fala dele mesmo nessa frase, tá? Conta. Lembra-te de mim, uma, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo, duas, de compaixão, e que faças menção de mim, três, a Faraó, e me fazes sair desta casa, porque de fato fui, 4, roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho. 5, feito para que me pusessem nessa cova. 6, vendo então o padeiro, Mo, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava. Ok, quantas vezes José falou dele aqui? 6 vezes. O copeiro esqueceu de José por 2 anos. 2 anos. José já estava num nível que ele não suportava mais padecer. Agora ele está entrando num processo de autopiedade. Numa fala só, ele fala dele 6 vezes. É preciso a gente tomar muito cuidado com a sequência de sofrimentos e de traumas, porque eles tendem a desenvolver em nós autocomiseração, autopiedade, que você agora vê em toda situação uma oportunidade de falar da sua dor, do seu sofrimento. Você vira um lamuriador, toda hora você vai falar do seu estado, daquilo que você está passando. O sofrimento causa isso. E Deus permitiu que José ficasse mais 2 anos na prisão, para que ficasse bem claro que o tempo é do Senhor e não do copeiro. Até que o rei tem um sonho e o Senhor faz o copeiro lembrar de José. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele assim: a sua hora vai chegar. Não se preocupe com quem saiu da prisão primeiro que você, com quem saiu da prova primeiro do que você. Sua hora vai chegar. O cara saiu da prisão primeiro do que José, mas continuou sendo copeiro. José vai sair para ser governador. Às vezes o teu processo está demorando mais, porque Deus está te lapidando para algo mais amplo, mais profundo e mais glorioso. Alguém já disse que o carvão que fabrica o grafite, de R$1,50, quanto é uma ponta de grafite? R$1,50, R$2. É o mesmo carvão que produz um diamante de $1 milhão. Os elementos químicos são os mesmos. A diferença é que o carvão que vira diamante sofre uma pressão 65.000 vezes maior do que o carvão que vira ponta de lápis. Então a pressão que você está sofrendo só está te tornando mais caro, mais raro e mais valioso. Diga amém. No próximo domingo nós estudaremos José, o governador do Egito. Vamos aprendendo com esses personagens e entendendo que tudo que Deus tem para nós se cumpre, e nada do que se cumpre acontece de maneira banal, gratuita e sem disposição de sacrifício. Amém?
Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Alguma observação? Senhora? Amém, amém. Queria que o senhor explicasse sobre os 12 filhos de Jacó, e disse que tinha mais de 12 filhos. Jacó. O que é explicar sobre os 12 filhos de Jacó? Entre Lia e Raquel foram 12, teve com as escravas também, no caso, o senhor quis dizer que tinha mais de 12? Ele teve filhos com Raquel, 2. Eu teria que analisar aqui no texto, vamos lá. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho. Eu tenho aqui a relação de 13. Eu vou trazer essa resposta para o irmão mais tarde, porque ele tem os 12 mais a Diná, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e Diná. 13 filhos. Ok? Respondido? 13 filhos. Depois ele tira Ruben da herança, porque Ruben se deitou com Bila, sua serva. Ele tira Levi, por causa do seu furor, que matou os siquemitas, e no lugar deles ele coloca os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Ok? Então ele passa a contabilizar os 2 filhos de José como seus, na hora de repartir, de liberar a bênção sobre as 12 tribos. Tanto que, não existe, que Ruben e Levi não são contados quando Jacó vai liberar a bênção sobre a sua descendência. Posteriormente, Deus resgata a tribo de Levi, quando do episódio do bezerro de ouro. E a tribo de Levi é a única que não cai no pecado da prostituição cultual no deserto, e por isso Deus diz: a tribo de Levi será minha, e ela é consagrada como tribo sacerdotal. Também José termina recebendo porção dupla, porque de fato a senhora não estava aqui, a senhora estava na aula com as crianças. Eu mencionei que José era o primogênito, porque ele é o filho da mulher que Jacó amava e com quem ele quis se casar primeiro. A mulher que Jacó quis se casar era Raquel. Então o primogênito era José. Jacó seguiu essa sequência, essa lógica. Porém, como Ruben nasce de Lia ou Leia, naquela conta cultural, o primogênito seria Ruben. Mas Jacó está analisando, na verdade, o seu propósito primário. Raquel era a mulher que ele amava, ela é
a mulher do meu amor. O primeiro filho que nasceu foi José. É o mesmo caso que se dá, e eu até pontuei isso no domingo passado, sobre Jacó e Esaú. Tecnicamente, o primogênito era Jacó. Por quê? Profeticamente, o Senhor disse a Rebeca: o maior servirá ao menor. Então, por uma lei espiritual, Jacó recebeu o direito da primogenitura. Jacó era primogênito por uma questão jurídica. Por quê? Porque Esaú vendeu a primogenitura. Não importa se vendeu por um prato de lentilhas, vendeu. Diante de Deus foi feito. A Bíblia diz que ele desprezou, não deu valor à primogenitura. E uma questão biológica, porque a ciência moderna, hoje, há uma escola de pensamento que sugere que num parto de gêmeos, o que nasceu por último foi gerado primeiro. Então Jacó era o primogênito. O erro de Jacó não foi ter pego a primogenitura porque era dele, foi ter enganado seu pai. Quem falou? Jacó acreditou que José teria sido morto? Acreditou. O texto relata que Jacó chorou muito, ficou um período de luto muito denso, e quando ele sabe que José está vivo, 20 anos depois, porque se passam, me parece que 22 anos, quando ele sabe que José está vivo, e ele desce, a Bíblia mostra que o encontro dele com José é o encontro de alguém que acreditou que o filho estava morto de fato, né? Nós vamos encontrar isso lá no final do livro de Gênesis. E quando Gênesis 40, Jacó e toda a sua família descem ao Egito, encontro de José com seu pai, 46. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E disse Jacó a José: morra eu agora, porque já vi o teu rosto e agora sei que ainda vives. Então foram um luto de 20 anos. Agora eu vou te contar, velho. Os filhos ruins, né, irmão? Deixa o pai numa dor miserável dessa durante 20 anos, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. É verdade.